O vento de outono uivava pelo território de Montana como um animal ferido, trazendo consigo a mordida da geada precoce e a promessa de um inverno rigoroso que se aproximava. O ano era 1847, e a terra se estendia infinitamente sob um céu da cor de estanho envelhecido, quebrado apenas pelos dentes irregulares das montanhas distantes. Abigail Thorfield estava de pé na varanda de sua cabana, observando o sol se pôr atrás daqueles picos, pintando as nuvens em tons de cobre e sangue. 6 meses haviam se passado desde que haviam baixado Samuel à terra dura atrás do celeiro. 6 meses lutando com o gado arisco, consertando cercas que pareciam quebrar mais rápido do que ela podia reparar, e deitando-se acordada à noite, ouvindo os uivos dos lobos na escuridão. Os outros fazendeiros tinham sido gentis no começo, oferecendo ajuda e condolências em igual medida, mas à medida que o verão deu lugar ao outono, também suas visitas se tornaram raras. Uma viúva sozinha em um rancho era como uma vela em meio a uma ventania. Todos sabiam que era apenas uma questão de tempo até que a chama se apagasse. Abigail puxou o xale com mais força em volta dos ombros, a lã áspera prendendo-se às suas mãos calejadas pelo trabalho. Aos 32 anos, ainda era jovem para a maioria, mas a fronteira tinha o dom de envelhecer as pessoas. O espelho mostrava linhas em torno dos olhos verdes que não existiam 2 anos atrás, e o cabelo cor-de-mel, que antes fora seu orgulho, agora ficava preso em um coque prático do amanhecer ao anoitecer. Ela estava prestes a voltar para dentro quando os viu, 2 figuras a cavalo, silhuetas escuras contra a luz moribunda. Sua mão moveu-se instintivamente em direção ao Winchester apoiada no batente da porta. Viajantes eram raros tão longe da cidade, e aqueles que apareciam após o anoitecer raramente traziam boas notícias. Os cavaleiros se moviam devagar, e à medida que se aproximavam, Abigail pôde distinguir mais detalhes. Um homem alto na sela, usando um casaco longo e surrado. Atrás dele, agarrada à cintura, vinha uma figura menor, uma criança. Eles pararam no portão, e o homem desmontou com os movimentos cautelosos de quem passou horas demais montado. Senhora, chamou ele, a voz carregando pelo pátio. Desculpe incomodar a esta hora. Meu nome é Nathaniel Blackwood. Disseram-me na cidade que a senhora talvez estivesse precisando de um ajudante no rancho. Abigail manteve o rifle ao alcance, mas não o ergueu. E quem lhe disse isso? O sujeito da loja geral. Disse que a viúva Thorfield estava tentando tocar o lugar sozinha. Ele fez uma pausa, depois acrescentou. Disse também que a senhora era orgulhosa demais para pedir ajuda, mas talvez não a recusasse se ela batesse a porta. Apesar de si mesma, Abigail sentiu os lábios se curvarem num leve sorriso. Aquilo soava mesmo como o velho Henry da loja, sempre intrometido. E o senhor, por acaso, estava procurando trabalho? Perguntou ela. O homem tirou o chapéu, revelando cabelos escuros e um rosto curtido pelo sol e pelo vento. A verdade, senhora, é que estamos cavalgando há quase 3 semanas. Minha filha e eu precisamos de um lugar para passar o inverno. Sou bom com o gado, sei consertar o que estiver quebrado, e não bebo nem jogo. A senhora teria trabalho honesto por um salário justo. Foi então que a criança escorregou do cavalo, e Abigail a viu claramente pela primeira vez, uma menina de uns 7 ou 8 anos, com cabelos escuros e emaranhados e olhos grandes demais para o rosto magro. Apertava uma boneca de pano contra o peito, e mesmo na luz morrente Abigail pôde ver a poeira da estrada em seu vestido e o cansaço em seus pequenos ombros. Papai, sussurrou a menina, puxando o casaco do homem. Estou com frio. Algo se apertou dentro do peito de Abigail. Ela pensou nos quartos vazios da cabana, no silêncio que a envolvia todas as noites, na maneira como às vezes se pegava pondo 2 pratos na mesa antes de se lembrar. Qual é o nome de sua filha? Perguntou, a voz mais suave agora. Evangeline, respondeu Nathaniel. Mas atende por Evei. Abigail olhou para eles. Realmente olhou. As botas do homem estavam gastas nos calcanhares, as roupas remendadas, mas limpas. O vestido da menina já havia sido alongado pelo menos 2 vezes, a barra mostrando tecidos de idades diferentes. Mas foram os olhos deles que decidiram por ela. Abigail já tinha visto aquele cansaço antes, no espelho. O olhar de quem perdeu algo que não pode ser substituído e ainda está aprendendo a seguir em frente sem isso. Podem colocar os cavalos no celeiro, disse finalmente. Há feno fresco no sótão. Quando terminarem, venham até a casa. Tenho ensopado no fogão, e é comida demais para uma só pessoa. Um lampejo de alívio cruzou o rosto de Nathaniel,
embora ele tentasse esconder. Somos muito gratos, senhora. De verdade. Abigail os observou levar os cavalos até o celeiro, a pequena mão da menina firmemente entrelaçada à do pai. O vento voltou a soprar, fazendo as folhas secas dançarem pelo pátio como pequenos ossos. O inverno estava chegando, sem dúvida, mas pela primeira vez desde a morte de Samuel, a ideia não lhe causou medo. Ela entrou, verificou o ensopado e colocou mais lenha no fogo. A cabana parecia diferente, como se estivesse despertando de um longo sono. Pegou 3 tigelas em vez de uma, 3 colheres, 3 copos. Os movimentos pareciam enferrujados, mas certos, como músculos se alongando depois de tempo demais parados. Pela janela, ela via o brilho suave de uma lanterna no celeiro. O homem seria cuidadoso, ela pensou. Parecia alguém que sabia o valor das primeiras impressões, especialmente quando se tinha uma criança dependendo de si. Abigail parou por um instante, tomada por uma lembrança repentina. Samuel havia batido à porta de seu pai 10 anos antes, chapéu na mão, pedindo trabalho. Ela o observara das escadas, uma garota de 15 anos, cativada pelo rosto sincero e o olhar firme do jovem. Agora, lá estava ela, do outro lado daquela mesma porta, com o poder de mudar o destino de alguém com um simples sim ou não. A batida veio mais cedo do que esperava. Quando abriu a porta, Nataniel e Evangeline estavam na varanda, os rostos lavados com a água da bomba. O cabelo da menina havia sido trançado às pressas, e ela vestia um traje gasto, mas mais limpo que o anterior. Entrem, disse Abigail, abrindo espaço. Aquecem-se junto ao fogo. Eles entraram com cautela, e os olhos de Evangeline se arregalaram ao ver o interior da cabana. Não era luxuosa, casas na fronteira raramente eram, mas Abigail a mantinha arrumada e acolhedora. Colchas feitas por sua mãe pendiam das paredes, e os livros de Samuel ainda ocupavam a prateleira que ele construíra em seu primeiro inverno juntos. É bonita, murmurou Evangeline, olhando para o pai como se temesse ter falado demais. Está tudo bem, disse Abigail, sorrindo. E obrigada. Quer me ajudar a pôr a mesa? A menina assentiu com entusiasmo, colocando cuidadosamente a boneca numa cadeira antes de seguir Abigail até o armário. Suas pequenas mãos tremiam levemente ao carregar as tigelas, tratando-as como se fossem tesouros. Durante o jantar, a cabana se encheu de algo que há muito lhe faltava: conversa. Nataniel comeu com a gratidão silenciosa de quem já passou fome, enquanto Evangeline lutava para manter os olhos abertos entre uma garfada e outra. Há quanto tempo ela perdeu a mãe? Perguntou Abigail baixinho, olhando para a criança sonolenta. 4 meses, respondeu Nataniel, a voz rouca. Foi a febre que a levou. Tínhamos um pequeno lugar em Wyoming, mas... Ele interrompeu-se, depois endireitou os ombros. Bem, às vezes ficar parado dói mais do que seguir em frente. Abigail compreendia essa verdade nos ossos. E desde então vocês têm viajado? Perguntou. Trabalhando onde podíamos. A época da colheita ajudou um pouco, mas a maioria das pessoas não quer contratar um homem que viaja com uma criança. Ele lançou um olhar à filha, e seu rosto curtido pelo sol suavizou-se. Não posso culpá-los por isso, mas também não podia deixá-la com estranhos. Não depois de tudo. O fogo estalava na lareira, lançando sombras dançantes pelas paredes. Lá fora, algo uivou. Lobo ou vento? Era difícil dizer. Evangeline se mexeu, soltando um leve gemido. Sem pensar, Abigail estendeu a mão e alisou o cabelo da menina. Há um quartinho ao lado da cozinha, ouviu-se dizendo. Era usado como despensa, mas tem uma janela e espaço para 2 sacos de dormir. Se quiserem ficar, o aluguel é de $30 por mês, com comida incluída. Mas espero que o Senhor os mereça. A cabeça de Nataniel se ergueu bruscamente. Está me oferecendo o trabalho? Estou lhe oferecendo um teste, corrigiu Abigail. 2 semanas para provar que é tão bom quanto diz. Esta terra não perdoa erros, Sr. Blackwood. Tenho 300 cabeças de gado, 20 cavalos e o inverno respirando em nosso pescoço. Preciso de alguém que trabalhe duro e com inteligência. Vai ter os 2, respondeu ele simplesmente. Dou-lhe minha palavra. Eles apertaram as mãos sobre a mesa, os calos de um se encontrando com os do outro. Era um contrato de fronteira, selado apenas com honra e necessidade. Evangeline agora dormia profundamente, a cabeça apoiada nos braços,
a boneca de pano presa sob a bochecha. Deixe comigo, disse Nataniel, começando a se levantar, mas Abigail fez um gesto para que permanecesse sentado. Termine seu café. Eu a levo ao quarto. Ela ergueu a criança com cuidado, surpresa com o quanto era leve. Evangeline se mexeu, mas não acordou, seus braços subindo automaticamente para se enroscar em torno do pescoço de Abigail. A confiança contida naquele gesto simples fez algo se partir dentro do peito dela, como gelo rachando sobre um riacho congelado. O quartinho de despensa havia sido limpo naquela mesma manhã, como se ela de algum modo soubesse. Abigail deitou Evangeline sobre o velho colchão de penas e puxou uma colcha sobre sua pequena forma. À luz da lamparina, a menina parecia ainda mais jovem, todo ângulos e ossos, um retrato de refeições perdidas demais. Quando voltou à sala principal, Nataniel estava de pé diante do fogo, olhando fixamente as chamas. Sou grato, senhora Thorfield. Mais do que imagina. Abigail, corrigiu ela. E guarde sua gratidão até ver o tamanho do trabalho que há por fazer. Este lugar tem lutado contra mim a cada passo desde. Ela parou, engoliu em seco. Bem, desde sempre. Ele virou-se para encará-la, e ela viu compreensão em seus olhos. Há quanto tempo para a senhora? 6 meses. Fica mais fácil, disse ele em voz baixa. Não fácil, mas mais fácil. Ficaram ali por um momento, duas pessoas esculpidas pelo luto, encontrando uma inesperada afinidade em sua dor compartilhada. Então Nataniel pigarreou e recuou um passo. Vou me recolher, se não se importar. Quero começar cedo amanhã. Ao nascer do sol, concordou Abigail. Terei o café pronto às 5. Ele tocou a aba do chapéu e desapareceu no pequeno quarto. Abigail ouviu mover-se em silêncio, ajeitando a filha, falando com ela em tom baixo e gentil, embora a menina provavelmente não ouvisse. Sozinha novamente, Abigail alimentou o fogo e preparou-se para dormir. Mas o sono parecia distante. Em vez disso, ficou junto à janela, observando o celeiro, o curral, a imensidão de terra que um dia lhe parecerá uma promessa e agora pesava como um fardo. O amanhã diria se fizera uma escolha sábia ou tola. Mas naquela noite, pela primeira vez em meses, a cabana não ecoava de vazio. Em algum lugar na escuridão, uma criança dormia em segurança, e um pai montava guarda. Não era sua família, talvez nunca fosse, mas era a vida. Teimosa e persistente, recusando-se a ser levada pela dor ou pela dificuldade. O vento havia acalmado, e as estrelas começavam a brilhar através das nuvens que se dissipavam. Abigail tocou o vidro por um instante, pensando em Samuel, imaginando o que ele acharia de sua decisão. Depois se afastou e foi se deitar. O amanhã chegaria em breve, trazendo consigo todos os desafios de manter um rancho vivo em uma terra implacável. Mas naquela noite, ela não os enfrentava sozinha. O cheiro de café e bacon frito despertou Nataniel antes do amanhecer. Por um momento ele permaneceu imóvel, desorientado pelo teto estranho e pela respiração suave da filha ao seu lado. Então as lembranças voltaram, a bondade da viúva, a refeição quente, a promessa de trabalho. Levantou-se com cuidado, para não acordar Evangeline, e calçou as botas. Na sala principal, Abigail já estava junto ao fogão, movendo-se com eficiência e prática. Vestia um simples vestido de trabalho e um avental, o cabelo preso com perfeição. A mesa estava posta para 3. Bom dia, disse ela sem se virar. O café está pronto. O desjejum fica pronto em alguns minutos. Nataniel serviu-se de uma xícara, saboreando o calor. Café de verdade era um luxo que não tinha meses. Posso começar os afazeres enquanto termina. Coma primeiro. Vai precisar. Ela olhou por cima do ombro. Sua filha ainda dorme como uma pedra. Primeira cama de verdade em semanas. Abigail assentiu e voltou à cozinha. Trabalharam em silêncio companheiro até que Evangeline apareceu à porta, segurando a boneca e esfregando os olhos sonolentos. Papai? Aqui, meu raio de sol, respondeu Nataniel, abrindo os braços. A menina correu até ele, enterrando o rosto em sua camisa. Está com fome? Perguntou ele. Ela assentiu contra o peito dele, depois lançou um olhar tímido para Abigail. A luz da manhã, parecia ainda mais frágil que na noite anterior, o vestido pendendo frouxo sobre o corpo magro. Bom dia, Evangeline, disse Abigail gentilmente. Quer um pouco de leite com o café da manhã?
Os olhos da menina se arregalaram. Leite de verdade, fresco, tirado da vaca esta manhã. Evangeline olhou para o pai, buscando permissão para tamanha extravagância. Ao ver o aceno dele, murmurou: sim, por favor, senhora. Sentaram-se para um café da manhã de bacon, biscoitos e ovos fritos. Nathaniel notou como Abigail observava Evangeline comer, um olhar de preocupação suave quando a menina guardou metade do biscoito no bolso. Há mais do que suficiente, disse Abigail baixinho. Não precisa guardar. Evangeline corou e abaixou a cabeça. Mamãe sempre dizia para não desperdiçar. Sua mãe estava certa. Mas há diferença entre não desperdiçar e passar fome. Nesta casa, come-se até ficar satisfeita. Depois do café, Nathaniel se preparou para o trabalho. Evangeline, no entanto, agarrou-lhe a mão. Aonde vai, papai? Lá fora, ajudar a senhora Torfielde no rancho. Vai poder me ver da janela. Posso ir também? Nathaniel hesitou, mas Abigail interveio. O galinheiro precisa ser verificado. Acho que você pode me ajudar com isso, enquanto seu pai cuida dos cavalos. Evangeline mordeu o lábio, dividida entre ficar com o pai e a curiosidade de recolher ovos. A curiosidade venceu. Posso ajudar, disse, incerta. Quando saíram para o ar frio da manhã, Nathaniel pôde ver o rancho à luz do dia pela primeira vez. As construções principais estavam firmes, mas por toda parte via sinais de desgaste, tempestade. Ela o observou por um instante, como se o medisse com o olhar. As ferramentas novas estão no celeiro. As estacas da cerca estavam inclinadas, os portões, tortos, e as ferramentas precisavam de reparo. Um rancho daquele tamanho era demais para uma pessoa só, especialmente com o inverno se aproximando. Vou começar pela cerca do curral, disse ele a Abigail. Aquele canto não aguenta outra tempestade. Vai encontrar o que precisa, respondeu ela. Eles se separaram, Abigail conduzindo Evangeline em direção ao galinheiro, enquanto Nathaniel seguiu para o celeiro. Ele pôde ouvir o encantado suspiro da filha quando a primeira galinha lhe deu um ovo ainda quente. O trabalho era duro, mas satisfatório. À medida que o sol subia, Nathaniel se perdeu no ritmo do serviço. Medir, cortar, martelar. Suas mãos lembravam aquela dança, mesmo após meses de estrada. De vez em quando, ele olhava em direção à casa, captando vislumbres de Evangeline seguindo Abigail como uma pequena sombra. Perto do meio-dia, encontrarão-se junto à bomba d'água. O vestido de Evangeline estava empoeirado, mas seu rosto brilhava de entusiasmo. Papai, eu juntei 12 ovos inteirinhos. E a senhora Abigail me mostrou como jogar milho pras galinhas. E tem um gato no celeiro com filhotes. Parece que você esteve bem ocupada, disse ele, bagunçando o cabelo da menina, sentindo o coração se aquecer ao ver seu sorriso verdadeiro depois de tanto tempo. A gata rajada teve a ninhada há 2 semanas, explicou Abigail. 5 filhotes, todos saudáveis. Posso vê-los de novo depois do almoço? Perguntou Evangeline, esperançosa. Se seu pai permitir, respondeu Abigail. Nathaniel assentiu, grato pela distração. Manter Evangeline ocupada enquanto trabalhava havia sido uma das suas maiores preocupações durante a viagem. O almoço foi simples, carne fria, pão e geleia, comidos à mesa da cozinha. Abigail tinha um mapa aberto ao lado do prato, marcando fontes de água e áreas de pastagem. O pasto norte é o melhor para o inverno, explicou, traçando os limites com o dedo. Samuel sempre dizia. Ela parou de repente, a mão imóvel. Seu marido conhecia bem a terra, disse Nathaniel, com cuidado. Conhecia. A voz dela permaneceu firme, mas ele percebeu o esforço que isso lhe custava. Compramos este lugar há 8 anos, só com sonhos e determinação. Fizemos crescer do nada até o que é hoje. Ele teria orgulho de vê-la mantendo tudo de pé. O riso de Abigail foi curto e amargo. Mantendo de pé, mal estou conseguindo segurar. Metade da cidade acha que vou vender antes da primeira neve. E vai. Ela o fitou diretamente nos olhos. Não, se eu puder evitar. Depois do almoço, Evangeline se enrolou no tapete diante da lareira, com um dos filhotes que Abigail deixará trazer para dentro. A boneca fora esquecida de lado enquanto a menina acariciava o pequeno animal, sussurrando segredos em seu pelo. Observando-a, Abigail sentiu aquela rachadura no peito se abrir um pouco mais.
Ela ainda se lembra bem da mãe? Perguntou. Nataniel, limpando as ferramentas, fez uma pausa. Em alguns dias mais do que em outros. A boneca era da Marta. Fez para Evei no quarto aniversário dela. Sorriu tristemente. Ela conversa com a boneca às vezes. Conta coisas que não consegue me dizer. Crianças precisam de seus segredos. Precisam mesmo. Ele ficou em silêncio por um momento. E vocês? Seu marido, tiveram filhos? Não. A palavra saiu mais dura do que ela pretendia. Tentamos por anos, mas a terra aqui não entrega seus dons facilmente. Sinto muito. Não sinta. Não se pode lamentar o que nunca existiu. Mas seus olhos demoraram um instante a mais sobre Evangeline, traindo a mentira das palavras. A tarde trouxe novos desafios. No celeiro, Nataniel descobriu tábuas apodrecidas no piso do sótão, perigosas para quem não soubesse onde pisar. A porta do galinheiro mal se segurava nas dobradiças, e os cabos das ferramentas estavam frouxos, negligenciados desde a primavera. Ele fez uma lista mental, priorizando o que precisava de atenção imediata. Ao anoitecer, havia consertado o pior da cerca do curral e reinstalado a porta do galinheiro. Os ombros doíam de forma agradável, o cansaço bom de um dia de trabalho honesto. O jantar foi mais animado que o café da manhã. Evangeline tagarelou sobre o dia, os gatinhos, as galinhas, as cortinas azuis da cozinha. Havia perdido parte da timidez inicial, agora falando diretamente com Abigail em vez de se esconder atrás do pai. Senhora Abigail, a senhora sabe contar histórias? Que tipo de histórias? Mamãe me contava sobre príncipes e castelos. O rosto dela se entristeceu um pouco, mas não lembro mais de todas. Abigail pensou por um momento. Não sei muitas histórias de castelos, mas minha avó me contava sobre os velhos tempos, quando o oeste era ainda mais selvagem do que agora. Quer ouvir sobre a vez em que ela enfrentou um urso com nada além de um rolo de massa? Os olhos de Evangeline se arregalaram. De verdade. De verdade. Ela estava fazendo tortas para uma festa da igreja quando um urso enorme apareceu farejando pela cozinha. Enquanto Abigail narrava, Nataniel observava as duas do outro lado da mesa. A filha ouvia cada palavra, rindo, prendendo a respiração nas partes perigosas e gargalhando quando Abigail descrevia a avó espantando o urso com as mãos cobertas de farinha. Era o momento mais vivo que ele via em Evangeline desde a morte de Marta. Quando a história terminou, a menina bocejou ruidosamente. Essa foi melhor do que as de Castelo. Hora de dormir, meu raio de sol, disse Nataniel. A senhora conta outra manhã, senhora Abigail? Se quiser. Enquanto Nataniel levava a filha sonolenta para o quarto, ouviu-a murmurar. Ela é legal, papai. Não é má como a senhora Henderson, da pensão. Não, respondeu ele suavemente. Ela não é. Ao voltar para ajudar com a louça, Abigail o dispensou. Já fez o bastante hoje. Além disso, precisamos discutir o trabalho de amanhã. Sentaram-se junto ao fogo, e ela explicou o que era mais urgente: trazer o gado dos pastos de verão, verificar o estoque de ração de inverno, reforçar o celeiro antes das nevascas. É muita coisa, admitiu. Talvez demais. Dá para gerenciar, respondeu Nataniel. Mas na primavera vai precisar de mais de um ajudante. Este lugar poderia sustentar uma equipe inteira. Poderia, corrigiu ela. Quando Samuel estava vivo, tínhamos planos. Ela balançou a cabeça. Agora não importa. Vou ter sorte se conseguir manter de pé até o inverno acabar. Por que ficar? Deve haver lugares mais fáceis para uma mulher sozinha. Abigail fitou o fogo. Já construiu algo com as próprias mãos, Sr. Blackwood? Derramou suor, sangue e sonhos em cada cerca, em cada pedaço de terra? Já. Então sabe por que não posso ir embora. Esta terra tem pedaços de nós nela, de mim e de Samuel. Vender seria como vender o túmulo dele. Ficaram em silêncio, ouvindo o crepitar do fogo e o vento lá fora. Finalmente, Nataniel se levantou. Melhor descansar. Amanhã vai ser um dia longo. Sr. Blackwood. Ela o chamou, e ele parou. Nataniel. Ela ergueu o olhar. Obrigada pelo trabalho de hoje. Mas, mais do que isso, foi bom ouvir risadas nesta casa outra vez. Obrigado por nos dar uma chance. Enquanto se preparava para dormir, Nataniel refletiu sobre o dia.
o trabalho, a comida quente, as risadas da filha, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo parecido com esperança. Ele já havia trabalhado em fazendas mais duras e enfrentado patrões mais exigentes. Mas havia algo diferente naquele lugar, naquelas duas almas que carregavam suas dores em silêncio, tentando, juntas, reconstruir algo frágil e precioso, como os primeiros brotos verdes depois de um inverno rigoroso. Evangeline se mexeu. Papai? Sim, meu raio de sol. Você acha que a mamãe consegue ver a gente lá do céu? A garganta dele se apertou. Tenho certeza que sim. Que bom. Quero que ela saiba que encontramos um lugar legal, com gatinhos, histórias e tudo. Acho que ela sabe. Evangeline voltou a dormir, uma das pequenas mãos estendendo-se para tocar o braço do pai, como se quisesse se certificar de que ele ainda estava ali. Nathaniel permaneceu acordado por mais tempo, ouvindo os sons desconhecidos da casa se acomodando, o uivo distante dos coiotes, o sussurro do vento nas árvores de algodão. Através da parede fina, podia ouvir Abigail se movendo, alimentando o fogo, verificando as trancas, os sons de alguém encerrando o dia sozinha, como tantas noites antes. Mas aquela noite era diferente. Naquela casa, não havia mais uma alma solitária, mas 3. Talvez isso fosse o suficiente. Não uma cura, ainda, mas o primeiro passo em direção a ela. O amanhã traria seus próprios desafios, mas por enquanto, estavam seguros, alimentados e abrigados no fronteiro. Às vezes, isso já era milagre o bastante. A primeira semana passou num borrão de trabalho do amanhecer ao anoitecer. Toda manhã, Nathaniel acordava antes do sol, encontrando o café já pronto e Abigail curvada sobre seus livros de contas, calculando o custo da ração contra o dinheiro que restava. Ele se acostumara à eficiência silenciosa dela, a forma como se movia com precisão e propósito, fruto da necessidade. O que mais o surpreendia a cada dia era a paciência de Abigail com Evangeline. A menina florescia sob seus cuidados, onde antes havia silêncio e retraimento, agora havia vozes, risadas e curiosidade. Veja como seguro a agulha, Abigail mostrava uma noite, ensinando Evangeline a costurar um avental rasgado. Pontos pequenos e próximos. É isso que mantém o tecido firme. Evangeline, com a língua entre os dentes, tentava imitá-la. Assim mesmo. Você tem talento. Nathaniel observava de longe, fingindo engraxar o arreio, o coração cheio. Marta sempre quisera ensinar isso à filha, mas a doença a impedira. Agora, Abigail ocupava aquele espaço naturalmente, sem que ninguém precisasse pedir. Na manhã seguinte, veio o verdadeiro teste de suas habilidades. 300 cabeças de gado precisavam ser trazidas das pastagens altas antes que o tempo mudasse. Trabalho para 3 ou 4 homens. Teremos que fazer por etapas, disse Abigail, estudando o terreno do alto do cavalo. Trazer em grupos de 50. Tenho outra ideia, respondeu Nathaniel. A Ivy monta desde que aprendeu a andar. É pequena, mas sabe lidar com o gado. Abigail hesitou. Ela é só uma criança. Aqui, crianças aprendem rápido, disse ele, suavizando o tom. Eu não sugeriria se achasse que ela não daria conta. Ela precisa se sentir útil, não apenas seguir a gente. Depois de um instante, Abigail assentiu. Se você acha que é seguro. Quando contaram a Evangeline, o rosto dela se iluminou como manhã de Natal. De verdade, papai? Posso ajudar no trabalho de verdade? Trabalho de verdade exige responsabilidade, avisou ele. Você vai ouvir tudo que a senhora Abigail e eu dissermos, entendeu? Sim, papai. Eles selaram 3 cavalos. Abigail encontrou uma sela pequena antiga que serviu perfeitamente em Evangeline. Enquanto cavalgavam rumo às colinas, Nathaniel sentiu o velho ritmo voltar, o rangido do couro, o balanço do cavalo, o céu imenso acima. Era a vida que conhecia, a que tentará construir com Marta antes que a febre a levasse. O gado se espalhava pelos prados altos, gordo e preguiçoso após o verão. Seguindo as instruções de Nathaniel, eles se dividiram, ele na esquerda, Abigail na direita, Evangeline no meio. Lembre-se, meu raio de sol, gritou ele. Devagar e com calma. O gado sente o que você sente. O que veio depois foi uma dança tão antiga quanto o oeste. Eles se moveram devagar no início, deixando o gado se acostumar. Depois, com leve pressão e assobios, começaram a guiar o rebanho morro abaixo. Evangeline logo mostrou talento,
antecipando os animais que tentavam se separar e os bloqueando com confiança. Ela tem bons instintos, comentou Abigail, durante uma pausa. Presente da mãe, respondeu Nataniel. Marta acalmava até o cavalo mais selvagem só conversando com ele. Trabalharam o dia inteiro, descendo grupo após grupo. Ao final da tarde, mais da metade do gado estava nos pastos baixos. Evangeline estava cansada, mas não reclamou uma só vez. Já basta por hoje, decretou Abigail. Amanhã terminamos. Na volta, Nataniel notou a filha balançando na sela. Aproximou o cavalo, pronto para segurá-la, mas ela endireitou o corpo, firme. Fui bem, papai? Foi melhor que bem. Foi trabalho de profissional. Abigail apareceu com um copo d'água. Trabalhadores profissionais recebem pagamento, disse ela, séria, colocando uma moeda de prata na mão da menina. Pagamento justo por trabalho justo. Evangeline olhou para a moeda como se fosse mágica. Meu próprio dinheiro. Seu próprio dinheiro, confirmou Abigail. Você mereceu. Naquela noite, a menina mal conseguia manter os olhos abertos durante o jantar, mas mantinha o dólar apertado na mão, tirando de vez em quando para admirá-lo à luz da lamparina. O que vai fazer com seu pagamento? Perguntou Abigail. Guardar. Papai diz que economizar é importante. Garota esperta. Mas também é bom comprar algo especial às vezes, algo só seu. Depois que Evangeline adormeceu, feliz e exausta, Nataniel encontrou Abigail na varanda, olhando as estrelas. Você não precisava pagar a ela, disse ele, sentando-se ao lado. Precisava, sim. Ela trabalhou tão duro quanto qualquer ajudante que já contratei. Mais que alguns, até. Fez uma pausa. Crianças precisam aprender o próprio valor, especialmente as meninas. Muitas crescem achando que só valem o que os outros lhes dão, não o que conquistam por si mesmas. Fala por experiência. Meu pai era bom homem, mas antiquado. Achava que me ensinar a ler já era educação suficiente para uma mulher. Ela sorriu com melancolia. Samuel teve que me ensinar números e contabilidade depois que nos casamos. Dizia que a esposa de um rancheiro precisava entender o negócio tão bem quanto o marido. Parece que ele estava à frente do tempo dele. À frente do meu, com certeza. Ela puxou o chale mais junto ao corpo. No começo, achei que ele estava criticando meu pai. Depois percebi que só queria garantir que eu nunca ficasse indefesa. Um bom homem. O melhor, respondeu ela, com firmeza. Depois, num tom mais suave, ele teria gostado da sua filha. Sempre dizia que o rancho precisava do riso de uma criança. Ficaram em silêncio confortável, observando os morcegos cruzarem o céu enquanto a noite tomava conta do vale. Dentro da casa, Nataniel podia ver, pela janela, o brilho quente do fogo, o conforto acolhedor de um lar, e pensou em como rapidamente haviam caído em um ritmo comum, trabalho, refeições, histórias e noites tranquilas. Quase como uma família. Quase, embora ele não ousasse dar esse nome. Os dias seguintes trouxeram mais do mesmo. Terminaram de mover o gado. Evangeline ficava mais confiante a cada hora que passava. Ela agora usava o dólar que ganhará pendurado num cordão no pescoço, escondido sob o vestido, mas frequentemente tocado, como se quisesse se certificar de que era real. Numa tarde, enquanto Nataniel consertava arreios no celeiro, ouviu risadas vindas da casa. Risadas de verdade, leves, alegres, tanto de Abigail quanto de sua filha. Parou o trabalho e deixou o som lavar sua alma. Há quanto tempo não ouvia Evangeline rir assim? Não desde antes de Marta adoecer. Ele as encontrou na cozinha. Farinha por toda parte, nas tábuas, nas mãos, até nos rostos delas. Papai! Gritou Evangeline. Estamos fazendo pão. Pão de verdade, não aquele duro de viagem. Estou vendo, respondeu ele, rindo. Parece que a farinha está ganhando a batalha. Fazer pão é uma batalha, disse Abigail, séria, com uma listra branca no rosto. Às vezes a gente vence, às vezes é a massa que vence. Elas o ensinaram a sovar direito. As mãozinhas de Evangeline trabalhavam lado a lado com as de Abigail, mais firmes e experientes. A cozinha se encheu do calor e do cheiro fermentado do pão crescendo. E, por um momento, Nataniel esqueceu da perda, das andanças e do futuro incerto. Havia apenas aquilo, a alegria da filha, a paciência de Abigail,
e o simples prazer de criar algo com as próprias mãos. Naquela noite, enquanto comiam o pão ainda morno com manteiga e mel, Evangeline declarou: "É o melhor pão que já comi. Por que fizemos juntos?" disse, como se fosse óbvio. Ela parou um instante, envergonhada, e olhou de um para o outro. "Com pessoas que a gente gosta", completou Abigail, suavemente. "É", respondeu a menina, sorrindo. "É isso mesmo." Mais tarde, quando Nataniel a cobriu na cama, ela perguntou: "Papai, a gente vai ficar aqui para sempre?" A pergunta que ele temia. "Eu não sei, meu raio de sol. Estamos aqui por enquanto, e isso é o que importa." "Eu quero ficar", disse ela com firmeza. "A senhora Abigail precisa da gente. E a gente precisa dela também, né?" "Da boca das crianças vêm as verdades", pensou Nataniel. "Agora dorme. Amanhã vai ser um grande dia." Mas Evangeline não tinha terminado. "Papai, você acha que a mamãe gostaria da senhora Abigail?" A garganta dele apertou. "Acho que sim, muito." "Que bom, porque eu gosto dela. Ela não tenta ser a mamãe, mas está me ensinando coisas que a mamãe queria me ensinar." Bocejou. "Isso é bom, né?" "É muito bom, meu raio de sol." Quando voltou à sala principal, encontrou Abigail remendando um dos vestidos da menina, alongando a barra com pontos cuidadosos. "Ela está crescendo", disse Abigail, sem levantar o olhar. "As crianças crescem mesmo quando o tempo é duro." "Abigail", começou ele, sem saber ao certo o que queria dizer. "Obrigado" parecia pouco. A última semana lhe mostrará algo que achava perdido para sempre, a possibilidade de um lar, de pertencer a algum lugar outra vez. Ela ergueu o olhar, como se tivesse lido o pensamento dele. "Eu sei", disse simplesmente. "Eu também sinto." "O que fazemos com isso?" "Vivemos um dia de cada vez. O inverno está chegando, e há trabalho a fazer. O resto." Voltou à costura. "O resto vai se resolver. Ou não." Palavras práticas, mas suas mãos tremiam levemente no tecido. Nataniel entendeu. Eram dois feridos caminhando juntos, cautelosos demais para esperar cedo demais. Mas algo estava crescendo entre eles, frágil como o primeiro gelo, e a cada dia, mais forte. "Vou buscar mais lenha", disse ele, precisando de ação para acalmar os pensamentos. Lá fora, o céu se espalhava em estrelas incontáveis. O mugido distante do gado vinha do pasto próximo, e os cavalos se moviam no celeiro. Sua filha dormia quente e segura, de barriga cheia, aprendendo e crescendo sob os cuidados de uma boa mulher. Ele tinha trabalho que importava, salário justo, e o respeito de alguém que admirava mais a cada dia. Não era a vida que planejara com Marta, mas era uma vida. E, pela primeira vez desde a morte dela, isso parecia o bastante. Quando voltou com a lenha, Abigail havia deixado a costura e escrevia em seu livro de contas. Ela ergueu o olhar quando ele entrou, e algo passou entre os dois, não uma promessa, ainda, mas o reconhecimento de uma possibilidade. "Nataniel", disse ela. Ele percebeu que era a primeira vez que ela usava seu nome sem o Senhor. "Fico feliz que tenha batido a minha porta naquela noite." "Eu também", respondeu ele, com todo o coração. "Eu também." A manhã em que Pike Morrison chegou começou como qualquer outra. A geada prateava a grama, e Nataniel já estava no celeiro limpando os estábulos, enquanto Evangeline jogava ração para as galinhas. Abigail havia acabado de sair na varanda com café quando viu 3 cavaleiros se aproximando, movendo-se devagar, no passo calculado de quem quer ser visto chegando. "Nataniel", chamou ela, mantendo a voz firme, apesar do incômodo subindo pela espinha. Ele saiu do celeiro com o forcado na mão e seguiu o olhar dela. Sua expressão escureceu. "E vi, pra dentro." "Mas, papai, eu ainda não terminei." "Agora. Pra dentro." Algo no tom dele fez a menina obedecer sem protestar. Passou por Abigail, que lhe tocou o ombro em um gesto de segurança antes de fechar a porta. Os cavaleiros pararam junto à cerca. O homem da frente era grande, de olhos pálidos e uma cicatriz que repuxava o canto da boca em um esgar permanente. Os dois que o seguiam tinham o olhar frio de capangas que gostam do serviço. "Senhora Thorfield", disse o homem, tocando o chapéu num falso gesto de respeito. "Pike Morrison, representando os interesses do Sr. Cyrus Hartwell." "Sei quem é", respondeu Abigail. "Diga logo o que quer."
O olhar de Morrison deslizou até Nathaniel, que havia se colocado ao lado dela. Vejo que contratou um ajudante novo. Um pouco cedo, considerando o falecimento recente do marido, não? Meus assuntos de trabalho não são da sua conta, retrucou ela, fria. Tudo nesta região é do interesse do Sr. Hartwell, disse Morrison, descendo do cavalo, os outros o imitando. Principalmente quando seu gado anda invadindo as terras dele. Encontramos quase uma dúzia de cabeças com sua marca pastando junto ao riacho ontem. Isso é impossível. Movemos o rebanho todo para os pastos baixos na semana passada. Está me chamando de mentiroso, senhora Thorfield. Nathaniel deu um passo à frente. Ela está dizendo que o senhor se enganou. Fácil de verificar. Por que não nos mostra essas cabeças desgarradas? Os olhos de Morrison se estreitaram. E o senhor é o ajudante, como a dama disse. Os dois se estudaram por um instante, e Abigail percebeu algo no olhar do homem, não exatamente reconhecimento, mas uma avaliação cautelosa. Profissionais armados costumavam identificar uns aos outros. O gado atravessa cercas às vezes, disse Nathaniel, calmo. Acontece. Podemos cavalgar hoje mesmo, verificar as cercas, trazer de volta qualquer extraviado. Nenhum mal feito. Nenhum mal, repetiu Morrison, rindo com desprezo. A paciência do Sr. Hartwell está se esgotando. Já é a terceira vez este ano. Ele anda pensando que talvez a senhora Thorfield não consiga administrar um rancho deste tamanho. Pensando que talvez fosse melhor vender para alguém que consiga. Eu não vou vender, disse Abigail, firme. Ainda não, murmurou Morrison, com um sorriso cheio de dentes. Mas o inverno está chegando. Acidentes acontecem. Gado morre, celeiros pegam fogo. É uma vida perigosa, ainda mais para quem vive sozinha. A ameaça pairou no ar como fumaça. A mão de Nathaniel deslizou instintivamente para perto do quadril, embora ele não estivesse armado. Isso parece uma ameaça, Sr. Morrison, disse Abigail, a voz fria. Só estou observando os perigos da vida na fronteira, senhora. O Sr. Hartwell odiaria ver algo acontecer a uma operação tão vulnerável. O olhar dele se demorou na casa, onde o rosto de Evangeline apareceu brevemente à janela. Especialmente com uma criança por perto. Terras perigosas para os pequenos. Nathaniel ficou completamente imóvel. Quando falou, sua voz tinha se tornado algo baixo e letal. Está certo. É um país perigoso. Homens desaparecem por aqui o tempo todo, caem do cavalo à noite, se perdem em tempestades de neve. Às vezes ameaçam as pessoas erradas, e simplesmente somem. A mão de Morrison moveu-se em direção ao coldre, mas parou quando Nathaniel sorriu. Claro, o senhor está aqui apenas por causa do gado. Preocupação de bom vizinho. Agradecemos por isso. O tom de Nathaniel voltou a ser agradável, mas os olhos permaneciam frios. Diga ao Sr. Hartwell que verificaremos as cercas hoje mesmo. Qualquer extravio será devolvido prontamente. Por um longo momento, ninguém se moveu. Então Morrison deu um passo para trás, algo parecido com respeito brilhando em seus olhos pálidos. Faça isso. A generosidade do Sr. Hartwell tem limites. Eles montaram e partiram. Mas Morrison virou-se uma última vez, o olhar fixo em Nathaniel. Você me parece familiar, amigo. Já nos vimos antes. Duvido. Sou só um andarilho em busca de salário. Engraçado. Você não monta como um andarilho. Morrison girou o cavalo. A gente se vê por aí. Depois que se foram, Abigail percebeu que estava tremendo. Nathaniel segurou-a gentilmente pelo cotovelo e a conduziu para dentro, onde Evangeline os esperava, ansiosa. Quem eram aqueles homens, papai? Ninguém importante, docinho. Por que não vai ver como estão os gatinhos? Quando a menina saiu, Abigail afundou-se numa cadeira. Ele ameaçou a Evangeline. A todos nós. Nathaniel serviu-lhe café com mãos firmes, mas ela via tensão em seus ombros. Conte-me sobre Hartwell. Cyrus Hartwell é dono da maior fazenda do território. Uns 3.000 cabeças, talvez mais. Vem comprando os ranchos menores há anos, por qualquer meio necessário. Ela envolveu a caneca quente com as mãos. Samuel sempre dizia que Hartwell cobiçava nossos direitos sobre a água. Temos o melhor riacho perene num raio de milhas. E agora, com Samuel morto,
Ele acha que será fácil me tirar daqui. Já recebi propostas, generosas, ou assim pareciam. Quando recusei, ela fez um gesto em direção à porta. As visitas começaram. Coisas pequenas no início. Cercas cortadas, gado espalhado. Nada que eu pudesse provar. Nathaniel ficou em silêncio por um momento. Morrison reconheceu algo em mim. Ele não está errado. Eu nem sempre fui fazendeiro. Abigail esperou, sentindo o peso do que ele estava prestes a revelar. Fui homem da lei. Delegado federal no Kansas, antes de Evangeline nascer. E era bom no que fazia. Talvez bom demais. Fiz inimigos. Um deles veio atrás de mim em casa. Marta estava. Ele parou, engolindo em seco, sozinha com o bebê. Tentou se colocar entre eles e a arma. Quando cheguei. Oh, Nathaniel. Eu matei o homem que atirou nela. Matei e não senti nada além de vazio. Entreguei o distintivo no dia seguinte. Peguei Evangeline e fui embora. Acho que desde então venho fugindo, do que fui, do que fiz. Abigail estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dele. Você protegeu sua família. Não há vergonha nisso. Não os protegiu bastante. Ele virou a mão para cima, entrelaçando os dedos aos dela. Mas não vou cometer o mesmo erro de novo. Se Hartwell quiser este rancho, vai ter que passar por mim. Essa não é a sua luta, Nathaniel. É, sim. Evey não sorria meses antes de chegarmos aqui. Agora está aprendendo, crescendo, sendo criança outra vez. Foi você quem fez isso. Deu a ela algo que eu não consegui. Acha que vou deixar alguém ameaçar isso? Eles ficaram em silêncio, mãos entrelaçadas sobre a mesa. Finalmente, Abigail falou. O que fazemos agora? Primeiro, verificamos as cercas, como prometi. Depois, nos preparamos. O tipo de homem como Hartwell não desiste fácil. Mas também é cauteloso. Ele vai testar, procurar fraqueza antes de partir para a violência. O sorriso de Nathaniel foi sombrio. Sorte a nossa que eu sei como homens assim pensam. Passaram o dia cavalgando ao longo das divisas da propriedade. Como Nathaniel suspeitava, as cercas estavam intactas, sem sinais de sabotagem. Mas encontraram rastros, cavaleiros que haviam conduzido um pequeno grupo de gado para além da fronteira e depois de volta, deixando apenas indícios suficientes para sustentar a acusação de Morrison. Esperto, admitiu Nathaniel. Faz parecer negligência da nossa parte. Samuel sempre dizia que Hartwell era paciente como uma aranha, comentou Abigail. Repararam alguns pontos fracos nas cercas, mais por aparência do que por necessidade. Enquanto trabalhavam, Nathaniel observava Abigail, o jeito firme como ela lidava com as ferramentas e com o cavalo. Ela havia sido moldada por aquela vida dura, mas não quebrada por ela. À noite, enquanto Evangeline brincava com os gatinhos no celeiro, Nathaniel limpava o rifle e o velho Colt que encontrara ali, ainda em bom estado. Abigail observava da soleira da porta. Eu odeio isso, disse ela baixinho. O medo, a espera de que algo ruim aconteça. Samuel tentava me poupar disso, mas eu sempre soube que estava lá. É assim que as coisas são por aqui. Os fortes tiram dos fracos. A menos que os fracos fiquem espertos, ou com sorte. Ou ambos. E nós, o que somos? Ele levantou o olhar, o sol poente delineando seu rosto em tons dourados e sombrios. Nós não somos fracos. Não mais. Naquela noite, Nathaniel mudou seu catre para a sala principal, posicionando-se entre a porta e o corredor que levava aos quartos. Se o perigo viesse, o encontraria primeiro. Evangeline, percebendo a tensão apesar dos esforços para escondê-la, relutou em ir para a cama. Papai, os homens maus vão voltar? Talvez. Mas você não precisa se preocupar com isso. Por quê? Ele alisou os cabelos dela. Porque esse é o meu trabalho. O seu é dormir bem e ter bons sonhos. E vai proteger a senhora Abigail também? Vou proteger todos nesta casa. Ela pensou por um instante. Que bom. Porque acho que ela é nossa família agora. Não é? A garganta de Nathaniel se apertou. Do corredor, ouviu o leve suspiro de Abigail. O que a faz pensar isso, docinho? Ela cuida da gente. E a gente cuida dela. É isso que as famílias fazem. Evangeline bocejou. Mamãe entenderia.
Ela sempre dizia que o coração fica maior quando tem mais gente para amar, não menor. Depois que a menina adormeceu, Nathaniel encontrou Abigail junto à janela, lágrimas silenciosas escorrendo-lhe pelo rosto. Ela tem razão, sabe? Sussurrou Abigail. Em algum momento, entre aquela primeira noite e agora, vocês dois se tornaram essenciais para mim. Abigail, não. Deixe-me dizer. Tive tanto medo de desonrar a memória de Samuel ao seguir em frente, mas acho que ele odiaria me ver sozinha mais do que qualquer outra coisa. Ele sempre dizia que eu tinha amor demais para guardar só para uma pessoa. Nathaniel crosset torrar, cupin har face, gently, tum min away the tears. We are machet set, you and I, both trying to figure out how to live again after loss. Maybe we can figure it out together. Even with Hartwell and his treats, especially with that, nothing worth having comes easy out here. She leaned into his touch. Promise me something. Whatever happens, we protect Evangeline fast. She's innocent in all this. I promise. But I'm going to protect you both or die trying. Don't you dare die, she said fiercely. Don't you dare leave us now that we found you. He pulled her close, and she came willingly, fighting against him like she belonged there. They sat together in the darkness, driving strength from each other, while outside the wind rose, carrying with it the scent of coming snow and the promise of harder days ahead. But for now, they were together, a makeshift family forged from loss and need, and the stubborn hope that refused to die, even in the hardest ground. Whatever a guy Hartwell sent their way, they did face it together. In the barn, a kitten mewed in her bed. Evangeline smiled in her sleep. And in the main room, two wounded souls held each other and began to believe that maybe, just maybe, they did found their way home. The morning dawned crisp and clear, perfect for what Nathaniel had in mind. 3 days had passed since Morrison's visit, 3 days of watching and waiting. But today they would take action of a different sort. We are going after the strays that wandered up Canyon, he announced at breakfast. All of us. Evangeline's fork paused ao fight to her mouth. Me, too. Can't leave you here alone, and we need all hands for this job. Abigail understood immediately. Keeping Evangeline close was safer than leaving her at the ranch, even for a few hours. I'll pack provisions. It'll be a long day. They set out after the morning chores, 3 riders against the vast landscape. Evangeline rode between them on her gentle mare, her small frame straight with pride and purpose. She'd taken to wearing her hair in braids like Abigail, and Nathaniel's heart calked at how naturally she'd begun to mirror the woman who'd shown her such kindness. The canyon country stretched before them. Red rock and scattered juniper, paths that wound between ancient stones. The cattle had indeed wandered far, following water and sweet grass into a box canyon miles from home. There, Abigail pointed to fresh tracks, maybe a dozen had. They followed the trail deeper into the canyon, the walls rising around them like cathedral spires. It was beautiful country, but treacherous. Too many places for ambush, too many ways to get lost. Stay close, sunshine. Nathaniel varnedas Evangeline's mayor tried to wander toward the interesting patch of flowers. They found the cattle near a spring, grazing peacefully in a hidden meadow. The branches were mixed, some tears, some bearing Hartwell's bar mark. Well, now, Nathaniel said quietly. Since our cattle aren't the only ones who wander, or someone wanted them to wander together, Abigail observed. Make it look like we are sailing. They separated the earth carefully, working in the practiced hidden they developed. Evangeline proved her worth again, keeping the scattered animals from bolting while the adults cut out the different branches. It was near noon when they stopped to rest the horses and eat. They made camp by the spring, spreading a blanket in the shade of an overhanging rock. The canyon wall sheltered them from the wind, creating a pocket of warmth in the cool day. Tell me a story, Mrs. Abigail. Evangeline requested through a mouthful of biscuit. About when you were little. Abigail smiled. When I was your age, my family lived in Ohio. Flat country, not like here. I used to dream about mountains and adventures. Is that why you came west? Partly.
but mostly it came because that's where life led me. She glanced at Nathaniel. Sometimes the best things happen when we are not looking for them. As Abigail's puntales of her childhood, Nathaniel found himself watching them both, his daughter anging on every word. Abigail's face animated with memory and humor. The sun filtered through the rocks, casting patterns of light and shadow. And for a moment, the trees and voices seemed very far away. Papa's not listening, Evangeline accused, noticing his distraction. I'm listening, he protested. Just thinking about what? About how lucky we are to be here right now together. Evangeline considered this with the seriousness only a child could muster. Mama used to say that too. She said we should hold tight to the good moments because they help us through the bad ones. Your mama was a wise woman. Abigail sighed softly. She would have liked you. Evangeline declared, you both know about important things. After lunch, they began moving the cattle back toward home. It was later going with animals than without, and the afternoon shadows were lengthening by the time they reached more familiar ground. That's when Nathaniel spotted the dust cloud. Compy, he said quietly to Abigail. Take Evie and the cattle into that draw. Stay out of sight. Nathaniel, please, just until we know who it is. She didn't argue further, recognizing the tone that broke no discussion. Come on, sweet pean. She told Evangeline. Let's water the horses while your papa salts ahead. Nathaniel rode to higher ground. Using a stand of pines for cover, the riders came into view. 5 men moving fast. Not at 12 men, he realized with relief, but neighbors from the surrounding ranches. He recognized Tom Patterson in the lead, a solid man who had always the auto fair with Samuel. He showed himself and Patterson raised a hand in greeting. Blackwood, we were heading out to your place. Glad we found you. What is the trouble? Wire fence. Patterson's face was green. Someone strung Bob wire across Miller's Creek, right where it crosses the old cattle trail. Jim Hendricks boy nearly killed his horse running into it in the dark last night. Nathaniel swore under his breath. Barbed wire was a fighting matter in open range country. Hartwell has to be. Nobody else would dare. He's trying to close off access to water. Force us all to sell or move on. Patterson looked around. Where is Mr. Storfield? Safe. We were getting strays. Nathaniel whistled. The signal for all clear. Abigail emerged from the draw, driving the small herd with Evangeline's help. The men touched their hats respectfully. Mae, sorry to bring trouble, but this affects us all. What affects one affects all. Abigail agreed. That's always been the way out here. They made camp together as darkness fell. The men agreeing it was too late to make town before full dark. The cattle was secured in a rope corral, and soon the smell of coffee and beans filled the air. Evangeline, thrilled by the novelty of so many visitors, helped serve super with careful hands. Os homens, por mais rudes que fossem, demonstraram uma gentileza notável com a criança, aceitando suas porções com um agradecimento solene e elogiando suas habilidades em servir. Sua menina é uma fazendeira nata, disse Patterson a Nathaniel. Vi ela trabalhando com o gado mais cedo. Lembrou-me da minha própria filha naquela idade, ao redor da fogueira. Eles discutiram o problema da cerca de arame. Era mais do que o assédio habitual de Hartwell, era uma declaração de guerra contra a tradição das terras abertas. Poderíamos cortá-la, sugeriu um dos homens. Já fizemos isso antes, quando alguém ficou ganancioso demais. E ter a lei contra nós? Retrucou o outro. É exatamente nisso que Hartwell está contando. O que precisamos, disse Nathaniel lentamente, é tornar isso mais problemático do que vantajoso. Hartwell é um homem de negócios. Se atingirmos o bolso dele, vai pensar 2 vezes. Como? União. Trabalhamos juntos, compartilhamos recursos, nos apoiamos mutuamente. Deixamos claro que mexer com um de nós significa lutar contra todos. Ele olhou em volta da fogueira. Quantos pequenos fazendeiros há entre aqui e a cidade? Uns 15, respondeu Patterson. 20.
se contar as operações menores. É o bastante para fazer barulho. Organizamos um fundo comum para suprimentos, assim Hartwell não consegue estrangular ninguém pelos comerciantes que controla. Compartilhamos direitos de água legalmente, com documentação. Tornamos impossível que ele nos destrua um a um. Patterson assentiu lentamente. Pode funcionar, mas vai exigir confiança. Nem todo mundo aqui se dá bem. Vão se dar melhor do que vão gostar de ser expulsos de suas terras, disse Abigail com firmeza. Samuel sempre dizia que os pequenos fazendeiros precisavam se unir. Talvez tenha chegado a hora. A conversa se estendeu noite adentro. Evangeline adormeceu encostada no ombro de Abigail, e Nathaniel observou enquanto ela ajeitava a menina com cuidado, cobrindo-a com um cobertor sem despertá-la. O gesto era tão naturalmente maternal que fez seu peito apertar. Você se saiu bem, Blackwood, comentou Patterson em voz baixa. A viúva Thorfield é uma ótima mulher, e sua menina claramente a adora. Nós não. Nathaniel começou. Eu trabalho para ela. Patterson sorriu de forma conhecedora. Claro que trabalha. E eu sou a rainha da Inglaterra. Depois, ficou sério. Não espere demais, amigo. Coisas boas não duram aqui sem alguém disposto a lutar por elas. Um a um, os homens se enrolaram em seus cobertores, deixando Nathaniel de vigia. Abigail permaneceu acordada com ele, Evangeline ainda dormindo em seus braços. Devíamos colocá-la na cama, disse ele suavemente. Deixe. Ela está confortável. Abigail afagou o cabelo da criança distraidamente. Ela foi corajosa hoje. Você a criou bem. Só tentei mantê-la viva e segura. E ensinou-a a viver. Ficaram em silêncio, ouvindo os sons da noite, o uivo distante dos coiotes, o sussurro do vento entre a grama, o ocasional bufar dos cavalos. O fogo queimava baixo, projetando sombras dançantes nas paredes do desfiladeiro. O que você disse sobre união? Murmurou Abigail. Pode funcionar, mas Hartwell não vai aceitar isso calado. Não, não vai. As coisas provavelmente vão piorar antes de melhorar. Eu não tenho medo. Não mais. Ela o olhou através das brasas morrentes. Ter algo pelo que vale a pena lutar faz toda a diferença. Sim, ele concordou, sem desviar o olhar. Faz mesmo. Evangeline se mexeu, murmurando algo sobre anjos e cavalos. Abigail a acalmou com toques suaves e palavras sussurradas. Observando-as, Nathaniel sentiu aquele velho aperto no peito, o peso doce da possibilidade, de um futuro que pensara ter perdido para sempre. Pela manhã, voltariam ao rancho e começariam a organizar a resistência contra as ambições de Hartwell. Haveria perigo e dificuldades, sem dúvida. Mas naquela noite, sob o vasto manto de estrelas, com sua filha segura nos braços de Abigail e bons homens dispostos a lutar lado a lado, Nathaniel permitiu-se ter esperança. O fogo estalava, enviando fagulhas ao céu como preces. Em algum lugar na escuridão, um pássaro noturno chamou, e sua companheira respondeu. O som ecoou pelas paredes do cânion, lembrando que, mesmo nos lugares mais selvagens, ninguém precisava estar sozinho. Deveria acordar Patterson para o turno dele, disse Nathaniel por fim. Daqui a 1 minuto, respondeu Abigail, ainda acariciando o cabelo de Evangeline. Vamos ficar aqui só mais um pouco. E assim ficaram, juntos à luz do fogo, uma família improvisada, unida pela perda e pela esperança, e pela determinação feroz de proteger o que haviam encontrado um no outro. O amanhã traria seus desafios, mas naquela noite, tinham aquilo, o calor da fogueira, a segurança do grupo e a certeza silenciosa de que, acontecesse o que acontecesse, enfrentariam tudo juntos. O cheiro de fumaça acordou Nathaniel de um sono profundo. Por um momento, ele ficou imóvel, tentando identificar o aroma. Não era o cheiro acolhedor de uma lareira, mas algo mais agudo. Errado. Então ouviu o mugido aterrorizado do gado e o estalar da madeira em chamas. Fogo! Levantou-se num salto, calçando as botas. Abigail, o celeiro está pegando fogo. Ela surgiu do quarto já vestida, o rosto pálido mas determinado. Evangeline. Eu a pego. Você começa com os baldes d'água. Mas Evangeline já estava de pé, agarrando sua boneca, os olhos arregalados de medo. Papai, o que está acontecendo? Fique com a senhora Abigail, docinho. Faça exatamente o que ela disser. Ele pegou o casaco e o rifle. Aconteça o que acontecer,
Fique com ela. Do lado de fora, a noite estava viva com luz alaranjada. A parede oeste do celeiro estava tomada pelas chamas, lambendo vorazmente a madeira seca. Os cavalos relinchavam em pânico, e Nataniel podia ouvir o gado no curral próximo, pressionando contra as cercas, desesperados para fugir. Os cavalos primeiro. Abigail gritou por cima do rugido. Ela já havia começado uma linha de baldes desde a bomba d'água, embora ambos soubessem que era inútil contra um fogo daquele tamanho. Nataniel mergulhou no celeiro tomado pela fumaça. O calor o atingiu como um golpe físico, mas ele avançou, abrindo as portas das baías. Os cavalos não precisaram de encorajamento, dispararam para a segurança no momento em que ficaram livres. Ele contou enquanto corriam: 1, 2, 3. Cadê o quarto? Através da fumaça, ele a viu, a égua mansa de Evangeline, pressionada contra a parede dos fundos, apavorada demais para se mover. Ele agarrou um cobertor, jogou sobre a cabeça dela e a guiou para fora, tossindo e tropeçando na fumaça espessa. Papai! O grito de Evangeline cortou o caos. Ela se soltou de Abigail e correu em sua direção. Buttercup! Ela está segura, querida, está segura. Ele entregou a rédea da égua à filha e voltou-se novamente para o desastre. O fogo já alcançava o telhado, fazendo cair brasas incandescentes. Não havia como salvar o celeiro, mas talvez pudessem impedir que o fogo se espalhasse para casa. O gado! Abigail apontou para o curral. A pressão dos animais apavorados havia rompido parte da cerca, e o rebanho se espalhava em todas as direções, alguns correndo em direção às chamas em pânico. Juntos, trabalharam para desviar os animais da área em chamas. Era um trabalho perigoso. 300 quilos de carne assustada não se importam com o que há no caminho. Mais de uma vez, Nataniel teve que puxar Abigail para fora da rota de uma vaca em disparada. Quando finalmente conseguiram afastar o rebanho dos edifícios, o celeiro já estava perdido. Ficaram olhando as chamas consumirem tudo, cobertos de fuligem e suor, respirando com dificuldade. Evangeline se encostou ao lado de Nataniel, as lágrimas abrindo trilhas limpas na sujeira de seu rosto. Meus gatinhos! Ela sussurrou. Os gatinhos estavam lá dentro. Abigail se ajoelhou ao lado dela, puxando-a para o colo. Sinto muito, meu amor. Sinto tanto, tanto. Quando o dia amanheceu, a extensão total dos estragos ficou clara. O celeiro era uma perda total, junto com a maior parte do feno de inverno, as ferramentas e o equipamento de montaria. Várias cabeças de gado haviam se ferido na debandada, e pelo menos uma dúzia havia se dispersado na escuridão. Nataniel percorreu o perímetro, lendo os sinais. Encontrou o que esperava, marcas de casco se afastando e o toco de uma tocha jogado descuidadamente ao chão. Isso não foi acidente. Homens de Hartwell? Perguntou Abigail, aproximando-se. Sem dúvida. Ele mostrou-lhe a tocha. E quiseram que soubéssemos. É o que acontece quando alguém se recusa a obedecer. O maxilar dela se contraiu. Então vamos reconstruir. Melhor e mais forte. Com o que? O inverno está chegando. Abigail. Sem abrigo para os animais, sem alimento. Ele não precisou terminar. Ambos sabiam o que aquilo significava. Vamos dar um jeito, disse ela, mas sua voz carecia de convicção. A perda era devastadora, talvez fatal para a sobrevivência do rancho. Passaram a manhã salvando o que podiam. Por volta do meio-dia, os vizinhos começaram a chegar, atraídos pela fumaça que ainda subia das ruínas. Tom Patterson foi um dos primeiros, o rosto grave ao observar a destruição. Isso muda tudo, disse ele. Incendiar o lar de uma viúva e de uma criança. Até Hartwell ultrapassou um limite. E de que adianta isso para nós? Perguntou Abigail amargamente. Meu celeiro ainda é cinza. Meu gado ainda está espalhado. Significa que vocês não estão sozinhos, respondeu Patterson. Ele se voltou para a multidão crescente. Se eles queimaram o rancho Thorfield, nenhum de nós está seguro. Eu digo que é hora de parar de falar e começar a agir. Um murmúrio de concordância percorreu os fazendeiros reunidos. Eram pessoas acostumadas a enfrentar secas e nevascas, índios e bandidos. Sabiam que sobreviver significava permanecer juntos. Meus rapazes e eu ajudaremos a reunir o gado disperso, ofereceu um homem. Tenho feno extra guardado, disse outro. Não o bastante para todo o inverno,
mas vai ajudar. Podemos erguer um novo celeiro, declarou Patterson. Todos juntos. Deixaremos claro para Hartwell que queimar um de nós só torna os outros mais fortes. Os olhos de Abigail se encheram de lágrimas, as primeiras desde o incêndio. Eu agradeço a todos vocês. Enquanto os homens organizavam grupos de busca para o gado, Nathaniel notou Evangeline sentada sozinha junto às ruínas, ainda abraçada à sua boneca. Ele se sentou ao lado dela e a puxou para o colo. Eu sei que dói, docinho. Perder os gatinhos. Não é justo, ela disse, a vozinha firme apesar do choro. Eles eram só bebês. Nunca fizeram mal a ninguém. Não, não é justo. Ele suspirou. Às vezes, pessoas más machucam coisas inocentes só para provar um ponto. Eles vão voltar? Vão queimar nossa casa também? Os braços de Nathaniel se apertaram em torno dela. Não se eu puder evitar. Mas você não pode ficar acordado para sempre, papai. Até você precisa dormir. A simples verdade disso o atingiu em cheio. Ela tinha razão. Um homem sozinho não podia protegê-las para sempre. Mas talvez, um homem sozinho não precisasse. Naquela tarde, quando o sol se pôs sobre as ruínas negras, algo extraordinário aconteceu. Carroças começaram a chegar dos ranchos vizinhos, carregadas de madeira e suprimentos. As mulheres traziam comida. Os homens, ferramentas e mãos dispostas a trabalhar. Ao anoitecer, o pátio parecia uma pequena cidade de tendas. Começamos ao amanhecer, anunciou Patterson. Primeiro a estrutura, depois as paredes. Se trabalharmos juntos, podemos erguê-lo em 2 dias. Abigail ficou diante de todos, lutando para encontrar palavras. Eu não sei como agradecer a vocês. Não precisa agradecer, disse uma mulher mais velha, com firmeza. Hoje é o seu celeiro. Amanhã pode ser o de qualquer um de nós. É assim que sobrevivemos aqui, juntos, ou não sobrevivemos. Quando o grupo se acomodou para a noite, Nathaniel se viu novamente de vigia. Mas dessa vez, não estava sozinho. Os homens se revezavam, mantendo guarda enquanto os outros dormiam. A mensagem para Hartwell era clara: os pequenos fazendeiros não seriam mais caçados um a um. Abigail se aproximou da fogueira quase apagada, trazendo café. Nunca vi nada assim, disse ela baixinho. Todas essas pessoas se unindo. É o que Samuel queria, o que ele vinha tentando fazer. Ela ficou em silêncio por um momento. Ele teria gostado de você. Teria respeitado o que está fazendo aqui. Só estou tentando nos manter seguros. Não. É mais do que isso. Você lhes deu esperança. Mostrou que podem reagir. Ela fez uma pausa e acrescentou suavemente: deu esperança para mim também. Antes que ele pudesse responder, um grito veio de um dos vigias. Cavaleiros se aproximando. Nathaniel ficou de pé num salto, o rifle pronto. Mas, ao se aproximarem da luz da fogueira, ele viu que não eram homens de Hartwell. Era o Marechal Brennan, da cidade, acompanhado de 2 ajudantes. O rosto curtido do Marechal era inescrutável enquanto ele observava a cena: o celeiro queimado, os fazendeiros reunidos, os homens armados. Senhora Thorfield, cumprimentou, tocando o chapéu. Ouvi dizer que tiveram problemas. Nosso celeiro foi incendiado. Uma acusação séria, disse o Marechal com calma. Tem provas. Nathaniel deu um passo à frente. Restos de tochas. Rastros levando para longe. Está bem claro o que aconteceu. Brennan o estudou por um momento. Você é o novo empregado, não é? Blackwood. Ouvi dizer que já usou um distintivo. Usei. Agora só trabalho com gado. O Marechal desmontou, os ajudantes seguindo o exemplo. Vou precisar investigar. Não podemos deixar o povo fazendo justiça com as próprias mãos. Queimar propriedade vale para os 2 lados. A advertência implícita era clara: mantenham-se dentro da lei ou enfrentem as consequências. Mas havia algo mais na postura de Brennan, uma neutralidade cuidadosa que sugeria que ele não estava totalmente no bolso de Hartwell. Estamos só reconstruindo um celeiro, Marechal, disse Patterson. Não há nada ilegal em vizinhos ajudando vizinhos. Não, não há, concordou Brennan, andando entre o grupo, deixando claro que estava no comando. Só lembrem, vou fazer cumprir a lei igualmente. Nada de justiça pelas próprias mãos, por mais certa que pareça. Estamos entendidos.
Um coro de concordância se ergueu entre os fazendeiros. Todos entenderam o recado. Fiquem dentro da lei, não deem motivo para o marechal agir contra eles. Quando Brennan se preparava para partir, parou ao lado de Nathaniel. Ouvi dizer que você era bom com uma arma, lá no Kansas. Eu era bom em manter a paz, corrigiu Nathaniel. Ainda sou. Então lembre-se da parte da paz. A voz de Brennan baixou o tom. Hartwell tem bolsos fundos e braços longos, mas ele não é o único poder neste território. Quando a coisa apertar, a lei tem que significar alguma coisa. Senão, viramos todos animais. Depois que o marechal se foi, o clima ficou mais silencioso, mas firme. As linhas de batalha estavam traçadas, claras para todos. Amanhã ergueriam um celeiro, não apenas para substituir o que perderam, mas como uma declaração de resistência. Evangeline finalmente adormecera na cama de Abigail, exausta pelo medo e pela tristeza. Nathaniel foi verificar, alisando com ternura o cabelo da menina. Adormecida, ela parecia ainda mais jovem, mais frágil. Nós vamos protegê-la, disse Abigail, parada à porta. Todos nós. Ela já perdeu demais. Se algo acontecer com ela. Nada vai acontecer, interrompeu Nathaniel. Não enquanto eu respirar. A intensidade em sua voz surpreendeu os dois. Ela se tornou como se fosse minha filha, disse Abigail baixinho. Nathaniel, espero não estar ultrapassando nenhum limite. Ele se virou para ela, vendo a incerteza em seus olhos. Você nunca ultrapassaria. A voz dele era suave. Você lhe deu o que eu não podia dar, o amor de uma mãe. Eu vejo isso todos os dias, em 1000 pequenos gestos. Ela se aproximou um passo. E você me deu um propósito outra vez. Um motivo para lutar por este lugar além da simples teimosia. O que vier a seguir, enfrentaremos juntos, disse ela. Como uma família. Nós três. Ele a beijou então, um beijo suave e certo. Uma promessa selada não com palavras, mas com o simples toque dos lábios e o compartilhar da respiração. Quando se afastaram, os olhos dela brilhavam com lágrimas não derramadas. Vamos reconstruir, ela sussurrou. O celeiro, o rebanho, tudo. E Hartwell vai aprender que há coisas que o fogo não pode destruir. Do lado de fora, os guardas mantinham vigia, enquanto os vizinhos dormiam sob as estrelas, prontos para se levantar com o amanhecer e construir algo mais forte a partir das cinzas. A guerra pelas terras havia começado de verdade. Mas, pela primeira vez, os pequenos fazendeiros tinham esperança. E dentro da casa, uma família improvisada se abraçava, tirando força de seu vínculo, e do conhecimento de que, no dia seguinte, não estariam mais sozinhos. O novo celeiro ergueu-se orgulhoso contra o céu do entardecer, sua madeira recém-cortada brilhando dourada sob a última luz. Foram precisos 3 dias de trabalho coletivo, mas a estrutura ficou ainda mais sólida e bela que a original. Quando os ajudantes partiram, cada família prometeu fazer vigia em noites alternadas, criando uma rede de proteção por todo o vale. 2 semanas se passaram em relativa calma. O gado foi recuperado, o alimento de inverno garantido, e a vida retomou uma rotina atenta e silenciosa. Mas Nathaniel sabia que aquilo não duraria. Hartwell estava quieto demais, e, por experiência, ele sabia que homens perigosos nunca eram tão letais quanto quando estavam planejando. A armadilha veio numa noite sem lua, no fim de outubro. Nathaniel acordou com o som de cavalos, muitos, e movendo-se com cuidado demais para serem amigos. Ele se ergueu do catre na sala principal, verificou as balas do rifle e do revólver, e foi acordar Abigail. Eles estão aqui, sussurrou. Leve Evangeline para o porão de raízes. Ela despertou imediatamente, treinada pela vida na fronteira. Sem perguntas, sem pânico, apenas ação rápida. Enquanto acordava Evangeline, Nathaniel se posicionou junto à janela. Contou ao menos 8 cavaleiros se espalhando para cercar a casa. Thorfield. A voz de Pike Morrison ecoou pelo pátio. Sabemos que estão aí. Saiam pacificamente e ninguém se machuca. Digam o que querem, gritou Nathaniel de volta. Tenho um mandado aqui, respondeu Morrison. Diz que você andou roubando o gado de Hartwell. O marechal quer que você venha para ser interrogado. No meio da noite, com 8 homens armados. Retrucou Nathaniel. Tentem outra vez. Uma risada veio do escuro. Ora,
Não pode culpar um homem por tentar do jeito fácil primeiro. É simples, ou vocês saem, ou nós entramos. De um jeito ou de outro, vai sair dessa casa. Abigail apareceu ao lado dele. Evangeline está segura. Qual é o plano? Eles querem a mim, não a vocês. Eu saio e os afasto. De jeito nenhum, respondeu ela, a voz firme como aço. Ficamos juntos. Antes que ele pudesse retrucar, novos sons chegaram, mais cavalos, vindo depressa. Os homens de Morrison também ouviram e se agitaram. Então, a voz de Tom Patterson ecoou pelo pátio. Boa noite, Pike. Um pouco tarde para uma visita social, não acha? Nathaniel olhou pela janela e viu ao menos uma dúzia de cavaleiros, vizinhos, respondendo a algum sinal combinado. O Marechal Brennan estava entre eles, o distintivo reluzindo à luz das lamparinas. Assunto legal, Patterson, rosnou Morrison. Nada que te diga respeito. Aí é que você se engana, respondeu Patterson calmamente. A senhora Thorfield é nossa vizinha. Isso faz com que seja, sim, da nossa conta. E acho que o Marechal aqui quer dar uma olhada nesse mandado de que você tanto fala. Brennan fez o cavalo avançar. Gostaria de ver esse papel, Pike. Não o tenho comigo, ficou na cidade. Que curioso, disse o Marechal, a voz agora fria. Já que eu sou o único com autoridade para emitir mandados neste território, e não me lembro de ter assinado nenhum. Ele se inclinou um pouco mais. Pelo que vejo, estão invadindo propriedade privada, fazendo ameaças e perturbando a paz. Isso dá cadeia, Pike. A tensão se esticou como um fio prestes a romper. Os homens de Morrison olharam para o líder, as mãos escorregando em direção às armas. Os vizinhos fizeram o mesmo. Um movimento errado e o pátio viraria um campo de batalha. O Sr. Hartwell não vai gostar disso, disse Morrison por fim. O Sr. Hartwell pode resolver isso com a lei, respondeu Brennan. Agora deem meia volta, todos vocês. E, Pike, da próxima vez que quiser cumprir o mandado, certifique-se de realmente ter um. Por um longo momento, ninguém se moveu. Então, Morrison girou o cavalo. Isso ainda não acabou, Blackwood. Nem de longe. Eles se afastaram na escuridão, mas todos sabiam que voltariam. Os vizinhos ficaram até o amanhecer, montando uma linha de defesa. O Marechal Brennan permaneceu um pouco mais, aceitando um café de Abigail. Não posso estar sempre por aqui, disse em voz baixa. E Hartwell tem influência no governo territorial. Mais cedo ou mais tarde, vai encontrar um jeito legal de agir contra vocês. Então enfrentaremos quando acontecer, respondeu Nathaniel. Talvez haja outro jeito, disse Brennan, pensativo. Hartwell é cuidadoso, mas ninguém é perfeito. Um homem que constrói seu império com ameaças e violência deixa rastros. Provas. Do tipo que poderia interessar aos marechais federais, talvez até ao governador territorial. Abigail se inclinou. Que tipo de provas? O tipo que precisa ser coletado por alguém que saiba como fazer isso. Alguém com experiência. Os olhos dele encontraram os de Nathaniel, cheios de significado. Sou apenas um vaqueiro. Claro que é, respondeu Brennan, com um leve sorriso. Assim como eu sou apenas um xerife de cidade pequena que não percebe quando 8 homens armados tentam sequestrar uma cidadã. Ele se levantou. Pense nisso, Blackwood. Às vezes, a melhor forma de acabar com uma guerra é vencê-la rápido, e dentro da lei. Depois que o marechal partiu, Nathaniel encontrou Abigail observando-o com o olhar de quem compreendia mais do que dizia. Ele tem razão, disse ela. Não podemos viver apenas reagindo. É perigoso. Se eu começar a investigar Hartwell, será mais perigoso ainda. Mais do que esperar pelo próximo ataque, retrucou ela. Pelo menos assim estaremos tomando a iniciativa. Evangeline apareceu à porta, o cabelo despenteado de sono. Os homens maus foram embora? Foram, meu raio de sol, disse Nathaniel, pegando-a nos braços. Mas a senhora Abigail e eu estávamos justamente conversando sobre como garantir que eles não voltem. Ótimo, respondeu ela com firmeza. Porque eu não quero mais me esconder no porão. É escuro e cheira a nabos. Apesar de tudo, eles riram. De alguma forma, a criança sempre cortava direto ao coração das coisas. Nos dias seguintes, começaram a traçar um plano. Usando antigos contatos da lei,
Nathaniel começou a reunir informações sobre as operações de Hartwell. Patterson e os outros fazendeiros ajudavam, criando distrações e álibis quando necessário. A grande descoberta veio de uma fonte inesperada. Jake Martinez, um ex-funcionário de Hartwell, aproximou-se deles no armazém da cidade. Estava nervoso, olhando por cima do ombro o tempo todo. Ouvi dizer que vocês estão enfrentando o velho, murmurou. Já era hora de alguém fazer isso, respondeu Abigail. Por que nos contar? Porque ele mandou matar meu irmão. Disse que foi um acidente de cavalo, mas eu sei a verdade. Miguel estava prestes a testemunhar sobre os esquemas de fraude de terras de Hartwell. Jake puxou do casaco um caderno surrado. Miguel mantinha registros, datas, nomes, valores, detalhes de como Hartwell expulsava pequenos proprietários e depois registrava reivindicações falsas sobre as terras deles. Nathaniel examinou o caderno. Era condenador, se pudesse ser comprovado. Por que não levou isso à lei antes? Perguntou ele. Você acha que só o Morrison está na folha de pagamento de Hartwell? Mas o Marechal Brennan, ele é diferente. E agora que todos vocês estão se unindo, talvez alguém finalmente escute. Martinez deu de ombros. Talvez agora alguém se importe. Marcaram um novo encontro para dali a 2 dias, para obter mais detalhes. Mas, quando chegou o momento, ele não apareceu. Encontraram o corpo dele na manhã seguinte, no fundo do desfiladeiro da viúva. Outro acidente. Ele sabia do risco, disse Nathaniel, com o rosto sombrio. Morreu tentando fazer o que era certo. Então não podemos deixar que tenha sido em vão, respondeu Abigail. O caderno, escondido entre os potes de farinha de Abigail, tornou-se o centro da investigação. Nathaniel verificava as anotações, rastreava testemunhas, construía um caso que resistiria no tribunal, tudo enquanto mantinha a aparência de simples trabalho de rancho. O ataque, quando veio, foi rápido e brutal. Nathaniel estava no celeiro quando ouviu o grito de Evangeline. Correu para casa e encontrou Pike Morrison segurando sua filha, uma faca pressionada contra a garganta dela. 2 homens imobilizavam Abigail. Boa noite, Blackwood, disse Morrison, com um sorriso frio. Aqui está o que vai acontecer. Você vai pegar aquele caderno e qualquer outra prova que tenha reunido. Depois, vocês vão dar um pequeno passeio. Deixe-as ir, respondeu Nathaniel, a voz mortalmente calma. Seu problema é comigo. Aí é que você se engana. Agora todos vocês sabem demais. Morrison apertou a faca contra Evangeline, que soltou um gemido. O caderno. Agora. A mente de Nathaniel trabalhava freneticamente, calculando ângulos e chances. Então ele ouviu, cavalos se aproximando rápido. Morrison também ouviu. Parece que estamos ficando sem tempo, disse ele. O caderno, ou eu começo a cortar. Está na cozinha, respondeu Nathaniel. No armário, atrás das louças. Vá buscar, ordenou Morrison a um dos homens. O homem voltou rápido com o caderno. Morrison folheou as páginas, satisfeito. Ótimo! Agora nós. A porta do celeiro explodiu para dentro. Tom Patterson e o Marechal Brennan irromperam com armas em punho, seguidos por uma dúzia de vizinhos armados. No caos, Nathaniel se moveu. Foi rápido como um raio, seu punho atingiu a mão de Morrison, e a faca voou. Evangeline se soltou, correndo para Abigail. Morrison puxou o revólver, mas Nathaniel foi mais rápido. Os dois se atracaram, colidindo contra a parede. Morrison era maior, mas Nathaniel lutava com a fúria de um pai protegendo sua família. Rolaram pelo chão, cada um tentando levar vantagem. Um disparo ecoou. Morrison se sacudiu, os olhos arregalados de surpresa. Olhou para a mancha vermelha que se espalhava na camisa e depois para Nathaniel, que segurava o revólver fumegante. Você me atirou, murmurou Morrison. Você ameaçou minha filha, respondeu Nathaniel friamente. Morrison caiu de joelhos e tombou para frente, morto antes de tocar o chão. O celeiro explodiu em gritos e movimento. Os homens de Morrison, vendo o líder cair e enfrentando forças muito superiores, jogaram as armas no chão. O Marechal Brennan assumiu o controle, algemando os sobreviventes. Legítima defesa, declarou em voz alta. Todos aqui viram. O homem estava com uma faca na garganta de uma criança. Mas o drama ainda não tinha terminado.
Um dos capangas de Morrison, buscando clemência, começou a falar. Foi tudo ordem de Hartwell. As queimadas, as ameaças, até o Martinez. Hartwell mandou em tudo. Vai testemunhar sobre isso? Perguntou Brennan. O homem assentiu desesperadamente. Só me mantenha vivo tempo suficiente para fazer isso. Nathaniel ajoelhou-se ao lado de Evangeline e Abigail, abraçando-as. Elas tremiam, mas estavam ilesas. Acabou, ele sussurrou. Vocês estão seguras agora. Ele está morto? Perguntou Evangeline, sem olhar para o corpo. Está, meu raio de sol. Ele não pode machucar ninguém mais. Que bom, disse ela com firmeza, antes de desabar em lágrimas. Enquanto os homens do Marechal cuidavam da cena, Brennan aproximou-se de Nathaniel. Aquele caderno pelo qual Martinez morreu, vamos precisar dele como prova. Está com você, disse Nathaniel, entregando-o. Há material suficiente aqui para colocar Hartwell atrás das grades com o testemunho certo. Mais do que o bastante. Os marechais federais vão se interessar muito por isso. Brennan fez uma pausa. Você fez um bom trabalho, Blackwood. Seu instinto de homem da lei salvou vidas hoje. Não sou mais homem da lei. Só um fazendeiro protegendo sua família. Brennan sorriu. Se você diz. Mas, se algum dia quiser aquele distintivo de volta. Obrigado, mas não. Já encontrei meu lugar. O sol se punha sobre o rancho, pintando o céu com cores de vitória e alívio. Os três ficaram juntos, lado a lado. A ameaça imediata havia terminado. Hartwell enfrentaria a justiça, e seu império de medo estava em ruínas. Os pequenos fazendeiros tinham conquistado sua liberdade para viver e trabalhar em paz. E agora? Perguntou Abigail. Nathaniel a puxou para perto, junto com a filha. Agora, nós vivemos. Cuidamos do gado e das crianças. Construímos algo bom nesta terra. Juntos? Perguntou Evangeline, esperançosa. Juntos, confirmou ele, encontrando os olhos de Abigail sobre a cabeça da menina. Porque agora ela era deles, filha deles, tanto quanto eram uma família. A guerra havia acabado. E a cura podia, enfim, começar. A primavera chegou cedo ao território de Montana naquele ano, colorindo os vales com flores silvestres e enchendo o ar com o som do degelo correndo pelos riachos. O rancho nunca estivera tão bonito. Novas cercas se estendiam retas e firmes, o celeiro erguia-se sólido contra o céu, e o gado engordava sobre o capim fresco. Mas a transformação mais notável estava na própria casa, onde o riso agora era tão comum quanto o café da manhã. 6 meses haviam se passado desde a morte de Pike Morrison e a prisão de Cyrus Hartwell. Os marechais federais vieram, colheram depoimentos e levaram um ladrão de terras para enfrentar a justiça. Seu império desmoronou rapidamente. Suas posses ilícitas foram devolvidas aos verdadeiros donos, ou vendidas, a preços justos, àqueles que haviam trabalhado honestamente a terra. Naquela manhã em particular, Abigail estava na varanda, observando Nathaniel ensinar Evangeline a laçar um poste de cerca. A técnica da menina melhorava a cada dia, suas pequenas mãos se moviam com confiança ao girar o laço. Assim, papai! Gritou ela, lançando o laço pelo ar. Perfeito, meu raio de sol! Antes do fim do verão, você vai estar me laçando. Quero laçar um bezerro de verdade da próxima vez. Quando estiver pronta, prometeu ele. Tudo tem seu tempo. Abigail sorriu com a frase. Ela havia se tornado algo como o lema da família nos últimos meses. Tudo tem seu tempo. Eles aprenderam a não apressar a cura nem a felicidade, mas a deixar que ambas crescessem naturalmente, como plantações em boa terra. Chegou uma carta, anunciou Tom Patterson, cavalgando até o portão da cidade. Nathaniel pegou o envelope, franzindo a testa ao ver o selo oficial. Cartas assim raramente traziam boas notícias. Mas, à medida que lia, sua expressão mudou, primeiro para surpresa, depois para algo próximo ao assombro. O que foi? Perguntou Abigail, aproximando-se. O juiz territorial. Ele nos concedeu uma indenização com base nos bens de Hartwell. Pelo celeiro, pelo assédio, pela tentativa de... Ele fez uma pausa, lançando um olhar a Evangeline, por tudo. É o suficiente para garantir o rancho por muitos anos. Abigail pegou a carta com as mãos trêmulas.
O valor era mais do que generoso, era algo capaz de mudar suas vidas. Poderíamos expandir, contratar ajudantes de verdade, construir um futuro sólido aqui. Poderíamos, concordou Nathaniel. E, em voz mais baixa, poderíamos fazer muitas coisas. Naquela noite, depois que Evangeline foi dormir, eles se sentaram juntos na varanda. Planejar o uso do dinheiro abria possibilidades que nunca haviam ousado considerar. Melhores reprodutores, um sistema de irrigação, talvez até uma escola para as crianças do vale. Samuel sempre sonhou com isso, disse Abigail suavemente. Transformar o rancho em algo que durasse gerações. Ele estaria orgulhoso do que você construiu. Do que nós construímos, corrigiu ela. Eu não teria sobrevivido sem você. Sem nenhum de vocês dois. Nathaniel segurou a mão dela. Há algo que venho querendo perguntar. Algo que deveria ter perguntado há meses, mas quis esperar até termos deixado o perigo para trás. Ela se virou para ele, o coração acelerado. Abigail, case-se comigo. Não por conveniência ou proteção, mas porque eu te amo. Porque Evangeline te ama. Porque já somos uma família em tudo que importa, e quero tornar isso oficial, diante de Deus e dos homens. As lágrimas escorreram por seu rosto. Tem certeza? Eu não posso te dar filhos. Você já me deu tudo. Deu vida à minha filha. Deu-nos um lar, um propósito. Ensinou-nos que o coração pode sarar e o amor pode florescer, mesmo na terra mais árida. Ele tocou o rosto dela com ternura. Você é tudo o que eu quero, Abigail Thorfield. Tudo o que nós queremos. Sim, sussurrou ela. Sim, é claro. Sim. Casaram-se em uma manhã radiante de maio, com todo o vale presente. Evangeline foi a daminha, espalhando pétalas de flores silvestres com concentração solene. Vestia um novo vestido azul, costurado por Abigail, com fitas combinando trançadas em seu cabelo. Estou bonita, mamãe Abigail? Perguntara ela naquela manhã, o novo título escapando naturalmente. Está linda, meu doce amor. Como um anjo. Que bom, porque anjos devem estar bonitos em casamentos. A cerimônia foi simples, mas cheia de emoção, conduzida pelo pregador itinerante sob o grande álamo. Quando Nathaniel beijou a noiva, a multidão aplaudiu alto o suficiente para assustar o gado no pasto próximo. Tom Patterson, servindo como padrinho, deu um tapa amistoso no ombro de Nathaniel. Já era hora, amigo. Estávamos começando a apostar quando você finalmente tomaria coragem. A recepção se estendeu até o cair da noite. As mesas gemiam sob o peso da comida trazida pelos vizinhos, e o som de violinos se espalhava pelo vale. Chat GPT quem Mac Mistaques. Check Important Info. As crianças corriam soltas entre os dançarinos, com Evangeline liderando um bando delas em um jogo complicado que envolvia os gatos do celeiro. Quando o sol começou a se pôr, o Marechal Brennan aproximou-se do casal feliz. Queria lhes dar as últimas notícias, disse ele. Hartwell foi condenado em todas as acusações. Vai passar os próximos 20 anos atrás das grades. Justiça, disse Abigail simplesmente. De fato. E há mais uma coisa. Brennan tirou um envelope do bolso. Isto veio por canais oficiais. Parece que o governo territorial está procurando pessoas honestas para servir como magistrados locais. Gente que entenda tanto da lei quanto da comunidade. Interessado. Blackwood? Nathaniel olhou para a nova esposa e, em seguida, para Evangeline, que corria até eles para mostrar um vagalume que havia capturado. Obrigado, Marechal, mas não. Já tenho tudo o que preciso bem aqui. Deixe outro usar o distintivo. Estou contente sendo fazendeiro e homem de família. Brennan sorriu. Justo. A oferta continua de pé, caso mude de ideia. Enquanto a celebração continuava ao redor, a nova família encontrou um momento de tranquilidade juntos. Evangeline sentou-se entre eles nos degraus da varanda, sonolenta depois de um dia cheio de emoções. Agora somos uma família de verdade? Perguntou ela, quase dormindo. Já somos uma família de verdade há um bom tempo, respondeu Nathaniel. Hoje só tornamos isso oficial. Que bom. Porque eu disse às outras crianças que a mamãe Abigail era minha mãe de verdade agora, e o Billy Steven disse que não era verdade, a menos que tivesse casamento. Ela bocejou. Agora posso dizer que ele estava errado. Abigail a abraçou com ternura.
Você pode dizer o que quiser, contanto que seja verdade e gentil. Então vou dizer que tenho os melhores pais de todo o território. É verdade, não é? A coisa mais verdadeira que eu conheço, concordou Nathaniel. À medida que as estrelas surgiam no céu, a festa foi se acalmando. Os vizinhos voltavam para casa, prometendo ajudar na próxima marcação do gado. Crianças dormindo eram carregadas para as carroças, e os recém-casados ficaram apenas com a tranquila satisfação de um dia bem vivido. Nos anos seguintes, o rancho Blackwood prosperou. Contrataram bons homens, expandiram suas terras de forma honesta e tornaram-se pilares da comunidade em crescimento. Evangeline cresceu alta e forte, tão à vontade na cela quanto o pai, e tão sábia nos assuntos do lar quanto a mãe. Ela nunca esqueceu sua mãe biológica, mantendo o retrato de Marta sobre a comoda e sua lembrança no coração. Mas Abigail era mamãe em todos os sentidos que importavam, quem lhe ensinara a ler e escrever, a assar pão e costurar roupas, a ser forte, bondosa e verdadeira. Mais crianças vieram para o rancho, embora não da forma que alguém esperava. Órfãos e abandonados, pequenos que precisavam de um lar seguro e de mãos amorosas. Os Blackwood os acolheram um a um, até que a casa ecoava com a alegre confusão de uma grande família. Cada criança era escolhida e amada, prova de que famílias são feitas de amor, não apenas de sangue. Lembra quando éramos só nós três? Perguntou Nathaniel uma noite, observando o grupo ampliado correr atrás de vagalumes no quintal. Lembro-me de estar sozinha, respondeu Abigail. De achar que nunca mais seria inteira. E agora? Agora mal consigo contar todos antes do jantar. Ela se aconchegou no abraço dele. Samuel tinha razão, sabe? Esta terra precisava do riso de crianças. Só demorou um pouco para encontrar as crianças certas, e o momento certo. Tudo tem seu tempo, acrescentou Nathaniel. Quando a noite se instalou por completo sobre o rancho, chamaram as crianças para dormir. Veio o caos alegre de sempre, lavar rostos, procurar pijamas, histórias pedidas e canções exigidas. Evangeline, agora com 13 anos e paciente, ajudava com os menores, incansável. Você será uma boa mãe algum dia, disse Abigail, enquanto cobriam a última criança. Aprendi com a melhor, respondeu Evangeline, simplesmente. Boa noite. Mais tarde, Nathaniel e Abigail sentaram-se na varanda, a mesma onde ele batera, naquela noite fria de outono, pedindo abrigo. Refletiram sobre a jornada que os havia trazido até ali. Quando abriu aquela porta, imaginou que acabaríamos aqui? Perguntou ele. Pensei que estava apenas contratando um peão para o inverno, admitiu ela. Nunca imaginei que estava abrindo a porta para uma nova vida. Algum arrependimento? Nenhum. E você? Só o de ter demorado tanto para te encontrar. Ficaram em silêncio confortável, ouvindo os sons noturnos do rancho próspero. Em algum lugar na escuridão, um bezerro chamava pela mãe. Os gatos caçavam ratos no feno, e, no andar de cima, suas crianças dormiam seguras e amadas, sonhando sonhos que só os pequenos sonham quando sabem que estão em casa. Eu te amo, Senhora Blackwood, disse Nathaniel, como fazia todas as noites. E eu te amo, Senhor Blackwood, respondeu ela, como sempre responderia. A lua ergueu-se sobre as montanhas de Montana, lançando luz prateada sobre a terra que haviam lutado para proteger e o lar que haviam construído juntos. Não era a vida que nenhum dos dois havia planejado, mas era a vida que lhes fora dada. E eles a tornaram bela. Da dor nasceu a alegria. Da solidão, a família. De uma batida desesperada à porta de uma viúva, surgiu uma história de amor tão duradoura quanto a própria terra. E pela manhã haveria café e café da manhã, trabalho e risos, tarefas e descanso. Todas as bênçãos simples de uma vida bem vivida. Mas, por ora, sentavam-se juntos na escuridão, duas almas que haviam encontrado o caminho de volta uma à outra, gratas pelas segundas chances e pela coragem de dizer sim quando o amor bateu à porta. Tudo tem seu tempo. E o deles era agora, sempre, e para sempre o bastante. Muito obrigada por acompanhar esta história de amor no Velho Oeste. Espero que tenha gostado de seguir Abigail, Nathaniel e a pequena Evangeline em sua jornada, da solidão ao amor, de estranhos à família. De onde você está ouvindo esta história? Deixe seu comentário e vamos conversar. Não se esqueça de se inscrever no canal do Velho Oeste e compartilhar suas impressões sobre esta história de coragem, esperança e segundas chances na fronteira. Seu apoio significa tudo,
E eu adoraria saber o que mais tocou seu coração nesta jornada. ChatGPT quem Mac Mistaques. Check Important Info.